Nem sei quando foi a última vez que eu fiz um vídeo respondendo perguntas de seguidores e trocando interação, mas cá estou eu com mais um vídeo do tipo. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui trazendo um vídeo do quadro Caixinhas do Wally, onde eu deixei lá no meu Instagram uma caixinha para vocês perguntarem o que quiserem, e aí eu vou selecionar algumas dessas perguntas para responder aqui nesse vídeo, né? Todo domingo lá no Instagram eu faço um quadro chamado De Frente com o Wally, onde vocês podem perguntar o que vocês quiserem e eu vou responder o que eu quiser e se eu quiser, porque sim, o Instagram é meu, né? E aí, do domingo passado, eu decidi que faria um vídeo selecionando algumas das perguntas que vocês fizessem para colocar aqui nesse vídeo as respostas, né? E para ser um vídeo diferente que muita gente curte, porque aborda curiosidades em geral, perguntas que muitas pessoas ainda não sabem respostas e que muitas vezes eu nunca falei também, então acaba sendo bem legal para vocês me conhecerem mais. Mas antes, se vocês não me conhecem, eu sou o Wally, eu tô sempre falando de livros aqui no YouTube. Tô dando dicas de como você lê mais no seu dia a dia, de como criar esse hábito, de livros que eu indico muito, que são ótimas leituras, o porquê que eles são tão bons assim, porque que eu curti, de alguns que não foram experiências tão boas e o porquê de eu não ter curtido, né? Tô lá no Instagram também, no @livrosdowally, falando um pouco mais do meu dia a dia, mostrando também. Lá vocês conseguem ver minhas leituras quando eu começo, quando eu termino, as minhas impressões iniciais e finais de cada leitura de forma mais rápida e instantânea, já que eu estou diariamente postando por lá. O meu contato com vocês também é bem maior por lá, de forma mais rápida, porque eu estou sempre ativo no Instagram, pelo menos estou sempre tentando, né? E eu também tenho um clube de thriller chamado CTW, onde a gente lê um thriller todo mês e discute durante a leitura o que tá achando do livro, o que pensa que tá acontecendo, o que acha que vai acontecer e muita coisa legal. É totalmente gratuita a participação, não paga nada, você não paga nada, eu não cobro nada. E é uma experiência muito boa. Se você nunca participou, tenta participar, porque aposto que você vai gostar da ideia de discutir uma leitura com várias pessoas. Tô sempre divulgando lá no meu Instagram qual vai ser a próxima leitura e quando eu abro as inscrições para o clube, que geralmente ocorrem no final de cada mês, né? E aí, se você não quiser perder nada do Wally, siga aqui no YouTube e lá no Instagram, porque você vai ficar por dentro de tudo. Agora, vamos ao que interessa. E para iniciar, a gente tem a pergunta da Júlia, que é uma pergunta e também é um pedido. Ela diz: conta um pouco sobre sua rotina com as leituras e como tem se organizado para ler sendo pai. Eu confesso que tá difícil, tá mais difícil conseguir ler, conseguir como é que eu posso dizer? Tá mais difícil conseguir planejar direitinho minhas leituras, né, e o meu tempo de leitura, porque a rotina ficou muito mais corrida com o Theo aqui. Ele demanda muita atenção, então eu tô sempre presente, e aí dificulta muito o horário livre que eu tenho para me dedicar somente à leitura, e mesmo assim é um livro que pode acontecer de Vanessa precisar de mim para alguma coisa, pedir ajuda com ele, para eu fazer alguma coisa, para eu ficar com ele para ela fazer alguma coisa, então acaba não sendo mais aquela leitura sossegada que eu tinha antes dele, né? Um filho agora muda tudo, tudo mudou. Meu ritmo de leitura diminuiu bastante, então antes eu planejava tibiar todos os livros que eu ia ler no mês, bonitinho, eu conseguia fazer tudo bem planejado, quantas páginas eu ia ler por dia. Mas agora é o que dá certo, porque minha rotina é bem doida, né? Eu tenho trabalho, que é meio período, tenho academia, depois todo dia eu vou pra minha avó passar um pedaço lá com eles, né? Com Vanessa e com o Theo. Então o tempo que sobra é muito corrido, ainda tenho que gravar vídeo, ainda tenho que editar, ainda tenho que ler, fazer post no Instagram, enfim. É muita coisa, então tá tudo muito corrido, tudo muito apertado, mas estou conseguindo ler ainda, graças a Deus. Diminuiu. Antes eu lia em média 4 livros por mês, eu tô lendo às vezes 3, às vezes eu consigo ler só 2. Mas a vida é melhor do que não ler nada, né? E é isso. A próxima pergunta do Frank, do Rio de Livros. Se eu penso em escrever um livro algum dia. Eu já pensei muito, eu achava que seria possível, mas eu tô cada vez mais tendo certeza que não vai ser. Porque, além de ser um processo trabalhoso, de um processo que eu tenho que me envolver no estudo, né?
de como escrever uma história, de como narrar, de como... Não é só se meter a escrever, tem que ter algum estudo, né? Eu acho isso. Então, eu acho que eu não conseguiria tempo para isso, eu não conseguiria demandar tempo, minha prioridade não é essa. E o outro motivo que eu considero principal é porque um livro você escreve e você não tem como ter um feedback instantâneo de acordo com o que você vai escrevendo, se tá bom, se tem alguma coisa para modificar. Você provavelmente faz o livro todo, faz a história toda e só no final você vai pedir para alguém ler e dizer o que achou. E aí é um trabalho desgastante de certa forma, você gasta muito tempo para fazer, se dedicando naquela história, achando que ela tá boa, e aí você manda para uma pessoa, e por mais que você espere erros, mas no fundo eu sou uma pessoa que esperaria não ter muitos erros e provavelmente iria me frustrar e ficar decepcionado com a quantidade de coisas que eu iria errar na história, que eu iria ter, não sei, que não ia dar certo. E aí eu ia me frustrar, ia me decepcionar, enfim. Prefiro não pensar nisso agora, acho que não vai ter essa fase escritor do Wall-E, mas eu nunca digo nunca, né? Porque não sabemos. Próxima pergunta é da Raíssa do Papelish. Um livro que eu não tenho a menor vontade de ler. E, friend, aí tem vários. Eu posso citar Jane Austen, posso citar alguns do Stephen King, né? A Dança da Morte. Muitos. Tem muitos do Stephen King. Eu não vou saber os nomes decorados agora, mas... A Dança da Morte é um que eu tenho certeza que eu não leio. Eu assisti a série, achei péssima. Dizem que é muito diferente, mas mesmo assim piorou. Jane Austen não tenho vontade. Alguns clássicos brasileiros, Machado de Assis, não tenho vontade. Mas esses são... tem também os Bridgerton. Não tenho a mínima vontade de ler os Bridgerton. Assisti a série, a primeira temporada somente. Achei legal, mas não tenho a mínima vontade de ler e provavelmente nunca lerei. Próxima pergunta. A Ana Paula perguntou, além da internet, você trabalha com outra coisa? Se sim, o que seria? Eu queria muito dizer que eu trabalho na internet. Eu não considero um trabalho porque é um trabalho, porque dá trabalho. Mas eu não recebo nada, absolutamente nada de grana, né, de dinheiro. Então eu faço tudo aqui por hobby. Claro que eu viso monetizar o canal, eu viso ganhar dinheiro com isso. Mas no momento, nos últimos 4 anos, desde 2019, né, que eu tô lá no Instagram, eu não ganho nada. Ganho apenas livros das editoras, né, que são parceiras minhas, que eu não tô reclamando, eu adoro. Mas não dá pra sustentar e não dá pra viver de livro, né? Só recebendo livro. Então o meu outro trabalho é um comércio da família que meus pais têm há muito tempo mesmo. E aí eu finalmente decidi que ia tomar de conta também, então não sou eu, só eu que tomo de conta ainda, estamos todos dentro do comércio, eu, minha esposa e meus pais. E aí esse é o trabalho, né, um comércio de bebidas e cereais, coisas diversas e tudo mais. A gente fornece itens diversos, né, de bebida, de comida, de coisas variadas mesmo, para outros mercadinhos menores da região, da cidade e da região. Então é basicamente isso. A próxima pergunta é do Lute. Que livro você estava louco para ler até que uma opinião negativa miou e ele ficou esquecido? Na verdade, não foi só uma opinião, foram várias. E eu tô falando de Senhor das Moscas, do William Golding. Eu tenho muita vontade de ler. Essa capa aqui, inclusive, eu acho muito boa, melhor do que a outra que tinha por aí. Eu nem lembro qual era, mas eu sei que era horrível, não entendia nada, não dava pra entender nada. E não me despertava interesse, essa aqui me desperta. E esse livro eu deixei um pouco esquecido na estante, porque não foi só uma pessoa, foram várias pessoas que me conhecem o meu gosto literário, e disseram que provavelmente eu não vou gostar dessa história, que eu não vou aproveitar, que eu vou achar chata, que eu vou odiar. E aí eu acabei ficando com muito medo. Deixei pra lá, mas eu pretendo, até porque é um livro fininho e muita gente fala bem. As pessoas que leram elogiam super, adoram, é um livro que é um clássico, né? E aí muita gente elogia e eu tenho muita curiosidade pra saber o porquê do título, o que trata essa capa, enfim. Tenho muita curiosidade, mas por conta do que falaram pra mim, tá um pouco esquecido na estante. A próxima pergunta é da Debbie. Perguntou como eu descobri meu gênero literário favorito, ou se ele me escolheu, e falar sobre 3 desses livros. Bom, caso alguém ainda não tenha percebido pela introdução do canal, pelo que eu tô sempre lendo, né, por aí, meus gêneros literários favoritos são thriller
e terror. Então eu não vou indicar só thriller, não foram eles que me escolheram, acredito que não. Foi eu que realmente escolhi esses gêneros porque eu amo o desconhecido. A parte do terror é porque eu amo o desconhecido, essa coisa de você não saber se espíritos existem, se uma pessoa pode ser possuída, se você pode ter contato com o demônio, enfim, isso tudo me intriga, me dá um certo medo, porque é o desconhecido, você não tem provas, né, suficientes para dizer que realmente existe, concretas. E aí, isso me desperta um certo medo, me desperta sensações que eu gosto de sentir ao ler e ao assistir coisas do tipo. E o thriller é porque eu gosto muito de histórias agitadas que estão sempre instigando a gente a procurar o assassino, que estão sempre mexendo com nossas emoções, de tipo agitada, de perseguição, de uma pessoa correndo perigo e tudo mais. Eu gosto muito disso, gosto dessa parte sanguinolenta também, brutal, de violência. Isso tudo se encaixa muito bem comigo. E os 3 que eu vou indicar são 3 que eu penso logo quando se trata de thriller e terror. O primeiro é As Outras Pessoas, da C.J. Tudor, que é com essa capa aqui. Esse daqui eu sempre falo, sempre indico, vou indicar sempre. C.J. Tudor, maravilhosa, muito boa, eu amo essa autora, eu amo os livros dela. Esse daqui foi o melhor que eu já li e entendo demais as pessoas que desistiram dela depois de O Homem de Giz e o que aconteceu com Anne. Mas esse aqui eu digo logo para começar com esse, a pessoa nunca teve contato, comece logo com esse, porque esse é muito bom, ela evoluiu muito e é perfeito, né? Fala da história de um cara que tá voltando do trabalho, vê a filha sendo sequestrada, vê ela num carro que tá na frente dele, acha muito parecida com a filha, mas acha que não tem como ser ela. Quando chega em casa descobre que era ela e aí vai fazer de tudo para descobrir quem levou, por quê e onde é que ela tá, né? E tentar recuperar ela viva. O outro é Amigo Imaginário, do Steven Chbosky, muito bom. Esse aqui é um terror sobrenatural. Tem uma pegada meio thriller, mas é mais terror. Gira em torno de um grupo de crianças, principalmente um chamado Christian, se não me engano é Christian, que ele acaba falando com um amigo imaginário que diz que ele tem a missão de construir uma casa na árvore, no meio de um bosque lá perto da casa dele. Se não, ele não construir em tantos dias essa casa na árvore, o mundo vai se acabar, o mundo que ele conhece vai se acabar. Uma espécie de apocalipse vai acontecer, as pessoas que ele ama vão morrer e tudo mais. E aí ele se junta com um grupo de outras crianças e amigos dele que começam a acreditar nesse amigo imaginário e começam a fazer coisas que ele manda, e aí começa todo um caos, um mundo, histórias interligadas, possessão, Bíblia, enfim. Essa história é um caos, mas é muito, muito boa, muito instigante, capítulos muito curtos de 3, 4 páginas que não dá pra parar. Eu devorei, já fiz resenha aqui, vou deixar o card do vídeo pra vocês, caso queiram assistir. É perfeito demais, é um calhamaço, mas eu não senti que era calhamaço, porque eu fiquei super instigado, e assim que eu terminei, como eu sempre digo, foi um dos únicos livros que quando eu terminei eu já quis reler. Perfeito mesmo. E por último, A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Esse aqui é um thriller fora de série, é meio extremo, muita gente ama e muita gente odeia, mas eu acho que é justamente porque ele aposta tudo no plot. Se você, por um acaso, descobrir o plot no meio da história, vai acabar a graça do livro. Não vai ter nada de surpreendente mais, vai ser só mais uma história sendo contada. E aí, com certeza, isso vai frustrar a sua experiência. Mas se você não descobrir, o final é um plot, assim, absurdo de extraordinário, que você nem imaginava que podia ser isso. E aí é muito bom. Trata da história de uma mulher chamada Alicia, que ela simplesmente mata o marido a tiros, e aí nunca mais deu nenhuma palavra depois que matou ele. E ela foi internada no hospital psiquiátrico. Só que aí a gente tem um psicólogo forense, alguma coisa do tipo, que quer porque quer desvendar todo esse mistério por trás da morte do marido da Alicia e desse trauma dela que impediu ela de falar. Ele quer a todo custo tentar fazer ela falar, que o nome dele é Theo. A coincidência com o nome do meu filho. Muito bom, mas realmente é um livro que aposta no plot. E toda a graça dele está no plot. Se você descobrir, provavelmente você vai se frustrar. A próxima pergunta também é da Júlia. Indique um livro excelente a seu ver, de qualquer gênero, e que você nunca indicou no Insta canal.
No Insta vai ser difícil porque todos os livros que eu li, eu já indiquei lá no Instagram, já fiz resenha, tudo bem bonitinho, então todos estão lá indicados de alguma forma. Agora aqui no canal tem esse daqui, Flores para Algernon, do Daniel Keyes, que é muito bom. Eu não cheguei a falar dele no canal porque eu li ele antes de lançar o canal. E é um drama, muito drama, mas é muito bom, muito reflexivo, muito cheio de lições para a vida. Acho difícil alguém ler esse livro e não se impactar com todos os pensamentos do protagonista, com tudo que o protagonista sofre, né? Você passa a ver o bullying de outra forma, as brincadeiras de mau gosto que as pessoas que têm alguma deficiência ou alguma insuficiência de alguma coisa passam pela sociedade por se acharem mais elevados, né? Mais, como é que eu posso dizer? Por acharem que estão num patamar maior do que aquelas. Então esse livro é muito bom. Eu só me frustrei com o final porque não foi como eu esperava, mas ainda assim não impacta a história toda. E aqui a gente tem a história do Charlie, um rapaz, eu acho que ele é um adolescente ainda, não lembro se ele é adulto, não lembro. Eu acho que ele já é adulto, mas ele tem um QI muito baixo, ele escreve muito errado, ele não consegue raciocinar muito bem as coisas. E ele é convidado para ser parte de um experimento ainda, que estão fazendo, que promete elevar o QI das pessoas, né? E aí ele acaba aceitando, sem entender muito, né? Acabam usando um pouco do Charlie, porque ele não entendia disso, mas aceita, acaba dando certo experimento, e aí a gente vai ver o Charlie desabrochando totalmente e vendo o mundo de outra forma. Depois que o QI dele é elevado, né? Ele vai começar a enxergar tudo o que ele já passou e vai conseguir perceber coisas que ele não percebia antes que aconteciam com ele. Então é uma história muito poderosa, é muito incrível realmente. O mais legal que eu achei é porque a gente acompanha a evolução do Charlie. Aqui é meio que feito em forma de diários, de relatos de experimentos do próprio Charlie, e ele vai escrevendo tudo errado no começo. Você até chega a pensar que o livro está escrito errado, que a revisão tá péssima, mas é porque é proposital. A gente vai vendo a evolução do Charlie na escrita mesmo, nas palavras certas, ele vai escrevendo tudo certo, enfim. Incrível, não vou falar muito para não me alongar, mas é incrível e recomendo demais também. A próxima pergunta é do Nathan, e ele perguntou se eu tinha alguma agonia literária. Eu acho que eu posso colocar aqui lombada quebrada. Eu não consigo ver, eu realmente tenho agonia, não consigo ver pessoas que seguram um livro assim. E tem gente que até arregaça o livro para quebrar a lombada. E isso me dá uma agonia muito grande, muito grande. Eu fico com vontade de pedir para a pessoa não fazer isso. Sei que o livro é dela, o dinheiro é dela, mas me dá uma agonia porque eu sei que aquilo ali vai estragar o livro, por mais que livros sejam para ser usados e manuseados, mas eu acho que tudo que a gente tem, né, tipo a forma que você segura um livro, a forma que você manuseia qualquer coisa, qualquer objeto, diz muito sobre você. Então se você não tem um cuidado com o livro, eu acho que você também não tem cuidado com muitas outras coisas, porque você não tá nem aí. Então, por mais que seja uma coisa barata, ainda assim não justifica você estragar, porque você quebrando a lombada, você dobrando desse jeito, vai estragar muito fácil o livro, vai fazer com que as folhas se soltem mais facilmente, enfim. É uma agonia que eu tenho e que eu realmente fico tenso quando eu vejo, eu evito não olhar. Tem gente que faz de propósito justamente pra atiçar a gente que tem isso, mas enfim, é a minha agonia, né, e fazer o quê? A próxima pergunta é de Vanessa, perguntando se eu já pensei em desistir. Já pensei ao acordar e já pensei ao dormir todos os dias. Não, eu tô brincando, mas eu já pensei, é normal, eu já pensei sim em desistir. Tem dias que o desânimo bate, a gente fica se perguntando por que a gente que se dedica muito tenta trazer o melhor. A gente muitas vezes não é reconhecido e há outra pessoa do lado que faz uma coisa bem meia boca, que faz uma coisa por fazer, acaba sendo mais reconhecido, tudo por causa de aparência, né? Que aparentemente aquela pessoa tem mais engajamento, aquela pessoa consegue atingir mais pessoas do que você. E aí vem o desânimo, a gente fica sem ideia para postar, sem ideia para fazer vídeo. Mas é a vida, eu só não exponho, eu não fico expondo isso no Instagram, não acho legal.
Não acho bacana estar falando isso. Inclusive, eu sou uma das pessoas que, quando vejo alguém postando que está desanimado, eu sempre tento dar uma levantada no astral da pessoa, dizendo que, por mais que ela não ache, ela tá fazendo sim a diferença na vida de alguém, por incrível que pareça. Quase ninguém fala isso pra mim, mas justamente porque eu não exponho. Mas eu coloco isso na minha cabeça, eu acho que ninguém faz nada por nada. Ninguém faz nada por fazer, sempre vai ter alguém se inspirando em você. E é isso, eu tento pensar isso quando eu penso em desistir, mas eu já pensei sim, é normal, eu só não deixo esse pensamento, no momento, ser maior do que a minha vontade de crescer. E é isso. Mais duas perguntas da Júlia, e essas eu vou botar numa só. Ela perguntou se tem algum livro que eu subestimei muito antes de ler, e quando eu li eu me surpreendi. E se tem algum que eu superestimei e aí acabou entrando para a lista de piores livros que eu já li. Vou começar com a superestimação. Superestimei Raiz, da Kirsten White, né? Essa mesma. Superestimei porque parque de diversões, uma coisa macabra, um jogo macabro, várias pessoas tendo que sobreviver. Achei que ia ser o máximo, que ia ser muito bom. Acabei recebendo uma história confusa, chata, meio conveniente demais. O parque de diversões não serviu pra nada. Envolveu umas coisas absurdas aqui, nada a ver. E aí eu não gostei. Foi realmente uma das piores leituras que eu já fiz. Muito frustrante, muito sem propósito. A protagonista também é meio estranha, enfim. É uma história muito estranha, muito louca. Não recomendo. A capa é linda, tem o amarelo que é a minha cor preferida, mas foi um fiasco e eu não recomendo. E o que eu subestimei muito e me surpreendeu bastante, que me deu até uma tendinite, foi Os Miseráveis. Esse livro aqui é incrível, é muito, muito bom. E eu fiquei impressionado com o quanto ele ainda é muito atual, apesar de ser um clássico de 1800 e alguma coisa, se eu não me engano. Esse livro aqui é sem explicação de tão bom, na construção dos personagens, na ambientação, nas relações dos personagens, em como as histórias se conectam de uma forma absurda. A gente consegue sentir pena real dos personagens, é muito sofrimento aqui. É por isso que tem esse nome, o livro, que realmente são pessoas miseráveis que passam assim a vida sofrendo. Quando você acha que não tem mais o que sofrer, elas sofrem mais. Mas é muito bom. Eu só achei muito cansativo. Algumas partes realmente são chatas, porque na época serviram de tipo crítica à França lá, ao país, né, onde acontece a história, e serviram de críticas para outras coisas que hoje não fazem mais sentido. Mas ainda assim é um baita livro, eu só não tenho a pretensão nenhuma de ler nunca mais, porque é uma experiência muito desgastante, apesar de eu ter gostado. Foi desgastante essas partes chatas e enfadonhas, e eu não tenho pretensão de ler mais, porque realmente me marcou. Eu sei mais ou menos o plot, eu ainda lembro os plots aqui, os personagens, o que acontecem com eles e tudo. Mas eu indico muito, é uma leitura muito boa, eu li em 3 meses, foi uma leitura coletiva que eu fiz junto com um amigo, e a gente montou um grupo e tudo, e foi muito legal. E se não fosse isso, eu não teria lido, porque realmente eu teria muito medo de ler isso aqui. É enorme, tem até 2 fitilhos para poder marcar. Mas enfim, é muito poderoso esse livro, muito bom, e eu indico bastante. A penúltima pergunta são 2 em uma também, que perguntaram basicamente a mesma coisa. A Ana Paula e a Vanessa perguntaram como eu despertei a minha vontade de falar de livros no Instagram, né? O que me motivou a criar os canais e falar de livros. Eu não confesso que eu não sei dizer exatamente como eu tive esse surto, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida para falar em público, pra me expor no Instagram, tipo, eu não gostava tanto assim. E aí do nada eu comecei a me interessar a ler de novo, em meados de fim de 2018, comecei em 2019, me interessei por livros de novo. Comecei a ver que tinha perfis que falavam de livros no Instagram, me interessei, né? Descobri a editora Darkside, que era pioneira nos livros de True Crime. E aí eu me apaixonei pelo design, pelos títulos, pelas edições, enfim. E aí eu decidi começar aos poucos a falar de livros. E até hoje eu tenho essa vontade, porque é muito bom quando eu recebo uma mensagem de uma pessoa dizendo que se inspirou em mim para ler mais, que eu consegui fazer ela ler mais,
e tudo mais. Então eu tenho muito esse sonho de ser referência para as pessoas em se tratando de leitura, e acho que já estou fazendo alguma diferença, né? Mas foi basicamente isso. Eu realmente nem pensei nos problemas, que geralmente eu penso em tudo. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso em todos os problemas que podem surgir, mas eu nem pensei, só meti a cara a fazer, comecei a comprar livro, nem estante tinha. E aí eu decidi, tô aqui até hoje, não sei até quando, mas vamos em frente. E para terminar, o Lute perguntou do que eu mais gosto na produção de conteúdo literário para a internet e o que eu não gosto. Acho que o que eu mais gosto é justamente você ter com quem conversar, você ter com quem falar sobre as leituras, você ver as opiniões divergentes, você conseguir abrir sua mente para enxergar coisas que a outra pessoa enxergou naquela leitura e você não, e você vê que é possível e que existem vários pontos de vista diferentes em cada leitura, que é muito subjetivo. E essa coisa de uma pessoa odeia, a outra ama demais, né? Então, isso é muito bacana, a troca de informações sobre livros. E o que eu não gosto é porque eu sinto que há uma competição não saudável. É uma competição onde as pessoas que se sentem que estão acima dos que estão embaixo, elas pensam que podem, que não precisam mais daquelas que estão lá embaixo. Como que ela nunca precisou, e elas acabam meio que esnobando a audiência delas, achando que elas podem tudo, que agora elas são famosas, que podem fazer o que quiser, podem falar o que quiser, que ninguém importa para elas, e desvalorizando tudo o que ajudou elas a crescerem. Acho que é isso que mais me incomoda. Outra coisa é que é o pessoal que só sabe, que só quer o venha a nós e nada de vosso reino, né? Que é um ditado que a gente fala para dizer que as pessoas só querem que façam as coisas para elas, mas não fazem nada pelo outro. Reclamam que não tem engajamento, mas elas não ajudam no engajamento do colega. Então, basicamente, é isso. E para não ficar um vídeo longo, porque eu já tô vendo aí que tá bem longo o negócio, eu converso demais, meu Deus do céu. Eu só queria agradecer por terem assistido mais uma vez. Quero dizer que se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso, que curtam o vídeo também e ativem o sininho para não perder notificação nova sempre que sair um vídeo novo por aqui. Não esqueçam que se forem comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa que for, vocês podem utilizar e devem o meu link que está na descrição do vídeo, porque assim vocês me dão uma pequena comissão que não faz diferença nenhuma no bolso de vocês. Me digam o que acharam das perguntas, das respostas, me digam o que vocês concordam, o que não concordam, enfim. Me deem um feedback, eu preciso saber o que vocês acham dos meus vídeos e eu quero trocar ideias sobre eles. A gente se vê e até a próxima.